Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia nesta manhã. Vamos ler a palavra de Deus que está em João capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz assim: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Então preste atenção que muitos milagres que Jesus operou na presença dos discípulos não estão escritos neste livro. Alguns outros, muitos outros. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus pela palavra que está registrada na Bíblia e palavras que trarão e trazem sempre vida a nós. Nós temos esse relato aí e esses versículos que lemos e paramos no estudo passado dizendo que mesmo Pedro e João, tendo visto os lençóis ali, o lenço, o túmulo vazio, a pedra removida, nós terminamos dizendo que eles voltaram para casa felizes, porém temerosos, cheios de medo. Estavam medrosos dos judeus, o que poderia acontecer com eles. Também falamos de uma destemida mulher que ficou ali, chamada Maria Madalena. Mas, nesses relatos aí, João segue dizendo que Jesus aparece aos seus discípulos. Mas Lucas 24, faz um outro relato. E acredito ser unicamente Lucas que faz esse relato, dizendo que dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, possivelmente eles habitavam em Emaús, e no caminho eles falavam do que aconteceu com Jesus, da crucificação, da forma cruel que aconteceu com eles, e de repente Jesus se aproxima deles, conversa com eles, entra na casa deles, ceia com eles e desaparece. Que importante. Eles queriam que ele ficasse, mas ele desaparece. Só que o coração deles constrangeram tanto quando Jesus falava com ele no caminho, e de repente eles perceberam que no partir do pão, ele era Jesus, o ressuscitado. Eles correm de volta onde estavam presos 10 discípulos, e com os 2 que voltaram, então, são 12 discípulos ali juntos. Esses 2 discípulos voltaram de Emaús correndo. E os 10 estavam ali, só não estava Tomé junto deles. De repente, eles começam então a falar com os discípulos o que aconteceu com eles. E dizendo, olha, ele esteve falando conosco e nós o convidamos para chegar. E quando ele chegou e ele partiu o pão, ele comeu conosco. Mas ao partir o pão, é o mesmo jeito do nosso Senhor. É o mesmo jeito do nosso Mestre. Ele ressuscitou. E eles ficaram mais felizes ainda, os 10, em receber essa notícia. Só que continuavam cheios de temor, a casa trancada de medo. E então Jesus aparece no meio deles. E o que Jesus faz quando há o medo, quando há o temor? Ele diz, paz seja convosco. Eles então entendem aquela voz, E Jesus torna a dizer a eles, paz seja convosco. Como se Jesus dissesse, eu estou aqui, por que vocês estão temerosos? Por que estão cheios de medo, sendo que eu estou aqui? Olhem para mim, olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés, olhem para a minha costela, para o meu lado traspassado. Veja que eu estou na presença de vocês, eu estou vivo. E então Jesus falando com eles, Jesus diz, vocês vão precisar de coragem, porque vocês me representarão. Então João diz que Jesus soprou neles e diz,
e disse: recebei o Espírito Santo. Lucas registra que Jesus, fazendo isso, diz: portanto, ao serem meus representantes, eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam cheios da virtude do Espírito Santo. Para ser testemunha de Jesus, é necessário ser cheios do Espírito Santo. É necessário buscarmos o Espírito Santo de Deus. É necessário ficarmos na presença de Deus. E Jesus disse exatamente isso: ficai em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas de fato. João diz que estes milagres foram necessários para que aqueles que viram crescem no poder de Jesus, na deidade de Jesus, na divindade de Jesus, que ele era o enviado de Deus. Mas Paulo, Pedro e outros disseram que bem-aventurados foram os que não viram e creram, porque eles não precisaram ver a costela de Jesus traspassada, o lado de Jesus traspassado, as mãos de Jesus cravadas, os pés de Jesus cravados, mas eles acreditaram que no conto, no testemunho desses apóstolos, que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Se você acreditou nisso, bem-aventurado é você. E se você não acreditou, você ainda caminha no caminho da maldição. E Jesus disse a eles: vocês me representarão como igreja, como família de Deus. E o que vocês fizerem nessa terra será feito no céu. Então preguem o arrependimento de pecado. E quando as pessoas se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, vocês, igreja, vocês apóstolos, poderão dizer: vocês estão perdoados, em nome de Jesus. A você, pastor, a você, homem de Deus, dirigente de uma congregação, pastor de ovelhas, pregador do evangelho, quando você disser a alguém: os teus pecados estão perdoados no nome de Jesus, havendo certamente arrependimento da parte deles, os pecados serão perdoados. A autoridade é tua. Mas a pergunta que eu faço é: milagres e sinais, ou sinais e milagres, são importantes? João disse que sim. João afirma que sim. João mostrou que sim, ele disse: não somente esses que estão escritos, mas muitos outros que Jesus fez no nosso meio foram feitos para que vocês creiam, para que nós creiamos e vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não tem para onde correr. Os milagres foram efetivos na vida dos apóstolos, na frente dos apóstolos. E milagres acontecem. Você quer ser um operador de sinais e prodígios? Jesus deu a dica, Jesus deu a palavra, Jesus deu a ordenação. Fique jejuando, orando e buscando a Deus. Busque revestimento do Espírito Santo de Deus. Busque poder no Espírito Santo de Deus. E Ele fará aquilo que a promessa de Jesus diz. Vocês farão obras maiores, não só iguais às que eu faço, mas maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o Pai e eu vos deixo como representantes meu e do Pai, sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Quer ser um operador de sinais e prodígios? Busca Deus. Comece a falar disso. A Bíblia diz que a sua boca tem que falar aquilo que preenche o teu coração. Por isso que eu te falo de milagres. Eu entendo as pessoas que não pregam milagres, as igrejas que não ensinam milagres, porque o coração delas não está cheio deste poder de Deus. Porque eles creem na palavra de Deus e fazem bem em crer na palavra de Deus, e isso os sustenta. Mas os sedentos de milagre,
Eles sim buscarão encher o coração disso e falar disso em todo o tempo. E eu te afirmo, os milagres e os sinais são sim importantes, senão Jesus não os teria deixado como exemplos. Deus não enfraqueceu, Ele quer operar em você muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, e não só operar em você, mas também usar você para o louvor da glória dele. Isto foi escrito para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e tenha nele vida eterna. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Um grande abraço meu, Deus te abençoe.